Estamos no primeiro domingo, desse ano de 2024, e nós só temos motivos de agradecer ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. E por cada vida aqui presente, eu desejo um feliz 2024, cheio de paz, cheio de saúde, cheio da unção do Espírito Santo, e que o Senhor possa te conduzir por todos os seus caminhos, que possamos ser guiados em todo o tempo pelo Espírito Santo, amém? E o Senhor nos concedeu mais um ano, 365 dias, para nós escrevermos uma nova história, para nós fazermos novas escolhas, mudança de vida, porque o Senhor é aquele que confia em nós. Nós erramos, mas Ele é aquele quem nos conduz pelos melhores caminhos. Vamos errar sempre, mas somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E esse ano que se inicia, muitos fizeram projetos, Muitos foram lá e fizeram a sua listinha de tudo que querem conquistar durante todo esse ano. Mas a pergunta é: quantos fizeram essa listinha sobre o reino? Quantos fizeram e apresentaram ao Senhor: Senhor, esse ano, para o seu reino eu quero isso, eu quero que o Senhor me usa. Eu quero que o Senhor, Pai, me maneja como um vaso de honra em tuas mãos, como um vaso que o Senhor me chamou para ser. Quantas almas nós pretendemos ganhar esse ano para o reino? Quantas almas? E o texto que eu trago hoje está em Salmos, capítulo 32, no versículo de 1 ao 5. E eu dei o título como Arrependa-se. E Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele nos dá novas oportunidades todos os dias, o direito de fazer excelentes escolhas. E se nós pedirmos ao Senhor para nos ajudar, Ele vai nos ajudar. Porque sozinho nós não conseguimos, nós não saímos nem do lugar, nem levantamos da nossa cama, não é mesmo? E o título diz assim, e a palavra do Senhor diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Tudo começa com arrependimento. Quando nós nos arrependemos e quando nós reconhecemos os nossos pecados, aqueles pecados que nós não queremos confessar, aqueles pecados de qual a gente não quer se livrar, porque para se livrar do pecado precisa haver renúncia. Nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Há pecado em nós que nós não queremos confessar, e esses pecados nos separam do Senhor. Como que nós vamos chegar diante do Pai, diante de Deus, e pedir alguma coisa, sabendo que nós estamos em falta? Nós queremos muito receber, mas não queremos dar nada. Nós não queremos nem nos livrar daquilo que nos separa de Deus, porque todos nós temos pecados, e vamos continuar pecando sempre, mas o fato não é o pecado, é o arrependimento. Precisamos nos arrependermos, precisamos nos achegar mais a Deus,
Precisamos confessar ao Senhor as nossas culpas, as nossas transgressões, para que o Senhor possa ter prazer em nos abençoar. Que esse ano de 2024, nós possamos fazer um balanço, uma análise da nossa vida. Tudo aquilo que queríamos fazer no ano de 2023 que nós não fizemos, que nós deixamos, amanhã eu faço, depois eu faço, e nós não conseguimos concluir. Deixamos a obra de Deus de lado. Quantas coisas eu preciso melhorar na minha vida? Quantas coisas eu preciso colocar no altar do Senhor e pedir ajuda? Porque sozinha eu não consigo. Eu posso batalhar, eu posso fazer, mas sozinha eu não consigo. Eu sou totalmente dependente de Jesus. Todos nós somos. Mas aqueles pecados que a gente esconde, a gente pensa que esconde de Deus, nós escondemos até do homem. E esconder do pastor Sérgio, dos pastores, do irmão, do marido, da esposa, é fácil. Mas e esconder o pecado de Deus, daquele que nos observa, que está com os olhos deles postos em nós? Como que nós fazemos com isso? Aí nós nos enganamos. E as nossas bênçãos vão ficando retidas. Porque precisa haver um conserto, precisa haver uma renúncia. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para essa nova geração? Quarta-feira, eu não sei todos que estão aqui se vêm na quarta-feira, mas quarta-feira essa igreja enche de adolescentes e de jovens. Qual é o exemplo que nós estamos deixando para essa nova geração? Quem nós estamos formando como servos e servas do Senhor? Porque o maior exemplo que nós podemos deixar é o nosso testemunho. Eles olharem para nós e falar, eu quero ser como fulano. Paulo era tão ousado que Paulo falava, sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque ele sabia quem ele era em Cristo. Mas falta muitas das vezes força, falta determinação. A palavra do Senhor diz, quando Deus falou para Josué, Josué, esforça-te, tão somente esforça-te, porque eu te ajudarei. Então o esforço é nosso, mas a ajuda vem do Senhor. Mas até que ponto nós estamos querendo renunciar à nossa vida, à nossa carne? Porque para nós deixarmos o pecado no altar, tem que haver renúncia. E nós renunciamos o mundo pelo amor do Evangelho, pelo amor do reino. Se eu pegar uma folha de papel, o que eu fiz em 2023 que agradou ao Senhor? O que eu fiz para Deus? O que eu fiz para que o Senhor olhasse para mim e sentisse orgulho? Ficasse feliz com o que eu apresentei para Ele. Se eu tivesse morrido em 2023, eu chegaria lá e o Senhor pergunta, o que você tem na sua mão? Nenhuma alma eu poderia ofertar para o Senhor. Nenhuma alma. O que eu ia apresentar ao Senhor no ano de 2023, se eu não tivesse chegado no ano de 2024? Então, as oportunidades, elas estão aqui, irmãos. O Senhor nos deu mais 365 dias desse ano, para nós fazermos escolhas, para nós vivermos o Evangelho, não somente ouvir, mas praticar a palavra do Senhor. Talvez hoje não seja essa palavra que você veio ouvir, mas foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Porque antes do Senhor falar com a igreja, o Senhor falou comigo. O que você fez para mim? O que você fez? Quantas vezes você saiu para evangelizar? Quantas vezes você saiu da sua casa, do seu conforto, para você fazer uma visita àquele que estava precisando?
Quantas vezes você foi no hospital levar a minha palavra? Aquele que estava enfermo. Então, a igreja, para nós despertarmos, nós temos que despertar. Nós não podemos achar que só sentar num banco de igreja é servir ao Senhor. Só sentar num banco de igreja, ouvir a palavra e ir embora. O que nós estamos deixando para essa geração? Qual o exemplo que nós estamos sendo para o nosso irmão que está do nosso lado? O que eu estou sendo de exemplo para a minha família? Então nós temos que pensar. Nós temos que refletir sobre a nossa vida. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E fazer a obra negligentemente é pecado. É melhor então que a gente não faça. Porque o Senhor não precisa de nada pela metade. O Senhor precisa de obras concluídas. O Senhor precisa de, quando nós pegarmos um irmão, a gente cuidar daquele irmão até que ele possa andar com as suas próprias pernas. Não é nós abandonarmos. Antigamente a igreja visitava, a igreja se preocupava, a igreja ligava. E hoje, a igreja despreza. Hoje a igreja não se importa com o que o outro sente. A igreja não se importa. Acaba o culto. Qual tem sido as conversações depois daquelas portas? São as conversações que edificam a sua vida ou são conversas que o Senhor não pode fazer parte? São conversas que o seu irmão que chegar pode fazer parte ou são conversas que você tem que cortar? Nós precisamos, irmãos, ter mais responsabilidade com a obra do Senhor. Nós precisamos ser mais exemplo, nós precisamos ser mais presente na vida do outro. Não é só dizer que somos cristãos, não é só simplesmente ter um título. Porque quem rege a igreja é Jesus. Ele é o nosso ministro. O Senhor é aquele que cuida da sua igreja. Mas como que o Senhor pode salvar quem não quer ser salvo? Ele não obriga, nós temos livre-arbítrio. Se nós formos pegar a vida de Davi, Davi pecou até o último fio de cabelo. Ele começa olhando para Betseba. E dali vem o pecado. Ele vai e dorme com Betseba. Outro pecado, ele engravida. Aí depois não tem como ele se livrar. O pecado só aumenta. E como se isso não bastasse, ele vai e manda chamar Urias e manda Urias ir para casa. Urias não vai, ele dorme na porta do templo. Sabe por quê? Porque diante de Deus não passa nada. Não adianta a gente pensar que nós enganamos a Deus, porque Deus coloca os nossos pecados e as nossas vergonhas diante de nós. E ali Urias não vai. E ele fica frustrado. Então vem um plano. E Urias era um soldado fiel. Urias era um homem de guerra. E ele vai e manda Urias ir para a guerra. E chega lá, manda botar Urias na frente da batalha. Porque ele sabia que Urias não ia escapar da morte. O pecado só aumenta, irmão. Começa com um pecado aqui, mas um pecado vai chamando o outro. Até que Deus manda o profeta ir falar com Davi. E chegando lá, o profeta Natan conta a história para Davi. E ali Davi ouve a história e ele fica revoltado com aquela história que ele ouve. E aí Davi fala com o profeta, mas quem é esse homem? Me fala, porque ele precisa ser corrigido, ele precisa morrer. Aí o profeta fala, mas esse homem é você. O pecado, nós não conseguimos pagar os nossos pecados, apagar diante do Senhor. Porque cada pecado tem as suas consequências. O Senhor, Ele nos perdoa sim, mas as consequências, elas vêm para a gente saber
que tudo que a gente planta, a gente colhe. Plantar não é obrigatório, mas colher é. E o que nós estamos plantando? O que nós plantamos no ano passado? Cada um de nós aqui sabe o que plantou e sabe também o que vai colher. Todos nós sabemos. Nós não precisamos apontar pecado de ninguém. Basta eu reconhecer os meus e me consertar diante do Senhor. É eu chegar diante do Senhor e confessar os meus pecados. Porque se eu cuidar de mim, se eu cuidar dos meus pecados, eu já estou agradando a Deus. Mas tudo o que o Senhor não precisa é que eu fique apontando o pecado do meu irmão. Porque o meu irmão é Deus quem cuida. Eu preciso cuidar dos meus, eu preciso me livrar dos meus. Agora, eu também não posso deixar o meu irmão sabendo que ele vai para o abismo e deixar ele ir. Meu irmão, olha só, esse caminho que você está tomando é perigoso. Isso que você está fazendo não agrada ao Senhor. Eu não posso me acovardar de dizer para ele a verdade, porque isso pode ser cobrado de mim. Então, nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que pedir ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais. Mas Davi, ele se arrepende. E o arrependimento de Davi foi sincero. Foi um arrependimento de alma, de corpo e de espírito. E quando o profeta fala com ele, Davi, você pecou. Ele fala, eu pequei, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Mas tira tudo de mim, pode me tirar a coroa, pode me tirar as vestes, pode me tirar o anel, me tira tudo. Mas só não tira de mim, Senhor, a tua presença. Só não tira de mim, Senhor, porque tudo o que eu tenho é o Senhor. Eu posso perder bens, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a tua presença. E esse tem que ser nós. Esses somos nós. Tem que haver o arrependimento, porque sem arrependimento nós não vamos ver a glória de Deus. Não adianta a gente levar a nossa vida de qualquer maneira. A nossa vida para o Senhor é preciosa. É muito preciosa. Nós não damos nem um terço de valor às nossas vidas do que o Senhor dá. Quantos não conseguiram passar esse ano de 2023? Teve uns que chegaram no último dia, o Senhor recolheu. Aí nós nos entristecemos com Deus, mas Ele teve uma vida para viver aqui. E esse é o destino de todos nós. E eu espero que todos nós vamos morar na glória com o nosso Pai. Que possa nos faltar tudo, mas que não nos falte a presença do nosso Deus. A presença daquele que nos chamou, que nos ungiu, que nos separou para uma grande obra. Eu preciso deixar o meu pecado no altar. Se eu quiser fazer boas escolhas, colher bons frutos. Se eu quiser chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso dessa bênção, eu preciso de algo. E o Senhor fala, lógico, minha filha, eu vou te dar. Você é um servo em quem eu tenho prazer. Eu vejo as tuas renúncias por amor do meu reino. Então, como não liberar? Mas o que nós estamos vivendo? Qual é o evangelho que estamos vivendo? Qual é o evangelho que estamos praticando? Com quem eu tenho falado desse amor incondicional? Com quem eu tenho compartilhado a minha vida cristã? Ou como o irmão até falou antigamente, eu vinha para a igreja, eu lia a Bíblia, saía daqui da igreja, chegava em casa, eu meditava na palavra. Mas houve um tempo em que isso foi ficando de lado, E quando eu vi, eu já não lia mais a Bíblia em casa, eu só abria a minha Bíblia na igreja. Se você não se alimenta todos os dias da palavra,
como nós queremos ser fortes espiritualmente. Porque o mundo espiritual tem uma batalha. Essa batalha a gente não vê. Mas nesse exato momento em que você está ouvindo a palavra de Deus, existe uma batalha. Porque tudo que o inferno não quer é que a gente reconheça os nossos pecados, para que nós possamos ser redimidos deles. Ele quer nos enganar cada vez mais com o pecado. Eu não sei qual é o seu. Eu não sei de que forma vocês estão vivendo, mas eu sei da forma como eu estou vivendo e como eu preciso mudar os meus hábitos, mudar a minha vida em prol do reino. Eu sei de tudo aquilo que eu preciso deixar para que o Senhor venha crescer em mim. Eu tenho que diminuir. Eu tenho que descer a casa do olheiro, para quando eu subir um vaso novo, um vaso cheio da unção, um vaso cheio do azeite que transborda. É esse que nós temos que ser. Temos que descer a casa do olheiro, sim, porque somos feitos de barro, nós somos o pó na mão do Senhor, que Ele quebra e faz de novo a hora que Ele quiser. Mas nós temos que saber quem somos em Cristo. Porque Saul, ele desobedeceu a Deus. Ele desobedece, Deus fala com ele, vai lá, mata todo mundo. Eu não quero que vocês peguem nada. Mata os bois, as ovelhas, não tira nada de lá, mata tudo. E eles desobedecem. Eles vêm com bois, eles vêm com ovelha. E ele desobedece. E Deus fala com ele umas 3 vezes, manda o profeta falar com ele. O profeta Samuel. E ele desobedece. Até que Deus chega para ele, manda o profeta falar com ele. Você desobedeceu mais uma vez o Senhor. Mais uma vez você desobedeceu. E por isso, hoje você perde o seu reinado. Hoje o seu reinado te é tirado. E ele fica revoltado, a ponto de rasgar a orla das vestes de Samuel. Ele fica revoltado. Por quê? Ele se arrepende? Não há arrependimento de Saul. Ele fica revoltado porque pelas coisas que ele está perdendo, e não pelas coisas que ele fez, pelos pecados que ele cometeu, pelas transgressões. Então, entre Davi e Saul, olha bem, um desobedece e o outro peca feio. Mas por que Deus perdoa Davi e despreza Samuel? Porque Davi, ele tem um arrependimento genuíno. Davi, ele se rasga. Davi, ele fala: Senhor, não me falte a tua presença, mas pode me tirar tudo. Me tire o reinado. Mas tudo que eu preciso é da tua presença. E Samuel, e Saul, o que ele diz? Não, mas eu não posso, porque Saul ali naquele momento ele estava perdendo a honra. Saul estava perdendo as suas vestes, a sua coroa e o respeito do povo. Ele estava perdendo tudo e ele ficou revoltado. Mas em momento nenhum houve um arrependimento que ele falasse: Senhor, pequei contra o Senhor, me perdoa. Não houve isso. Então o pecado e a desobediência são 2 coisas bem diferentes. Eu tenho que saber porque Deus fala com a sua igreja. Deus fala: não vá por esse caminho, não faça isso. Ouve a minha palavra e pratica. Não seja desobediente. E Deus às vezes usa os pregadores em um texto 3, 4, 5 vezes eles falando a mesma coisa. E a igreja está surda. Não quer mudança. Não quer parar para meditar, para pensar. Eu parei para pensar, eu falei com Deus, falei: Senhor, o que eu fiz? Eu não fiz nada.
Eu não fiz nada, eu me escondi. Eu preferi entrar dentro de uma caverna e ficar quieta. Foi isso que eu fiz. E o Senhor me olhando. A hora que você sair daí, você vai ter que sair. Você não pode se esconder, você vai ter que sair. E aí nós vamos à presença do Senhor pedir perdão. Senhor, me perdoa por tudo aquilo que era para eu ter feito e eu não fiz. Eu fui negligente, eu fui irresponsável. Eu menti. Porque a mentira, toda mentira, ela traz uma consequência. Toda mentira, nós geramos uma dívida diante do Senhor. E nós vamos acumulando dívidas. Mas é preciso nós pararmos e pensarmos que é a hora da gente começar a pagar essas dívidas. É hora da gente começar a se livrar de coisas que o Senhor não deu para nós. De coisas que o Senhor não deixou no testamento dele, nos 2 testamentos. O que o Senhor deixou foram exemplos a não ser seguidos e exemplos a serem seguidos. O que nós estamos preferindo viver? O que nós estamos escolhendo? Você tem 365 dias do ano para escrever uma nova história da sua vida. Hoje nós já estamos no 7º dia. Até agora, o que foi escrito sobre a sua vida espiritual? O que você está escrevendo? O que você começou a escrever? E o que você pretende terminar escrevendo? Se assim o Senhor não vier nos buscar. Estamos preparados para partir daqui dessa terra? O que temos nas mãos para apresentar ao Senhor? Porque Ele vai perguntar, o que você tem aí? O que eu tenho que apresentar? O que eu tenho para apresentar? Então, igreja, é muito sério. É muito sério, é sério demais. Qual é a vida que nós queremos ter com o Senhor? O que nós estamos querendo deixar como um legado para a nossa geração? O que nós estamos querendo deixar como exemplo para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, por esses adolescentes que estão toda quarta-feira aqui ouvindo a palavra, para os jovens que se espelham nos mais velhos? Como que nós vamos chamar a atenção de um adolescente, se às vezes o nosso erro é maior do que o dele? Às vezes o erro dele é até de ficar brincando no culto, atrapalhando, porque ele não sabe, às vezes está disperso, não sabe, que às vezes uma brincadeira, né, tira o foco, tira a atenção. Às vezes o erro dele é aquele, mas e o nosso? Quem vai nos chamar a atenção? Se não for o Espírito Santo de Deus que vai lá e nos incomoda, que vai lá e nos chama para um concerto. Então é hora de nós virarmos essa chave. É hora de nós nos comprometermos mais com o Senhor. É hora de nós prestarmos mais atenção, de buscar mais o Senhor em oração, em consagração, em jejum, pela madrugada. É hora de nós começarmos a nos preocupar com uma igreja forte, com uma igreja valente, com uma igreja que não retrocede, mas que avança. Nós não estamos preocupados com os lugares que estão vazios. Nós só estamos preocupados com o nosso lugar que nós nos assentamos. Nós não estamos preocupados com aquele que está gemendo. Aqui é quando a palavra de Deus diz aqui, no versículo 3, enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Esconder o pecado, o corpo sente. O nosso corpo geme. Porque nós estamos escondendo em nós algo que não cabe. É como se o nosso corpo estivesse expelindo aquilo que está fazendo mal. Aquilo não cabe, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então o nosso corpo, ele geme. A própria palavra diz aqui,
né, que enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava. Se o meu corpo definha, se o meu corpo não tem crescimento, se eu estou gemendo, às vezes eu penso que é por causa de uma doença. Mas o pecado é uma doença. E o nosso corpo quer expelir. Ele quer expelir por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo habita, não tem lugar para pecado. Principalmente pecado consciente, pecado escondido. Eu posso até não querer confessar os meus pecados para o meu irmão, como a palavra do Senhor diz. Mas para o Senhor eu posso confessar. E eu posso me arrepender de verdade. Mas o que eu não posso é ficar com esse pecado, ferindo a minha carne e contaminando o templo do Senhor. Aqui no versículo 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Era o que Saul fazia. Toda vez que Saul, que o profeta ia, ele tinha uma desculpa para dar para o profeta. Toda vez, não, mas sabe o que é? É porque eu fui lá, né, peguei lá o animal e consagrei ao Senhor. Ele sempre tinha uma desculpa para o profeta. Mas para Deus ele não tinha desculpa. Porque Deus estava de olho nele. Então, aqui a palavra disse: eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O Senhor perdoou, o Senhor está disposto a nos perdoar. O Senhor, Ele faz uma grande obra, uma obra linda na nossa vida. Obras, mas tudo que Deus quer também são experiências que nós tenhamos com Ele. O Senhor quer intimidade. Sem oração não há intimidade, mas o Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. E nós queremos ter essa intimidade com o Senhor, que para Ele nós podemos contar tudo, porque Ele não conta para ninguém. Pelo contrário, Ele vai trabalhar em cima daquilo que nós confessarmos. Ele vai trabalhar, Ele vai nos ajudar. Ele vai fazer com que nós fiquemos mais fortes. Uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja cheia de unção. Porque aonde você chegar, as trevas têm que sair. Porque você reflete a imagem e semelhança do Deus vivo. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Então, quando você está cheio da unção, você sabe que ali não tem lugar para o adversário ficar, porque ele sabe quem você é em Cristo. E nós temos que ser como Davi, nos arrepender. E aqui, no versículo 1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz o homem que consegue vencer as suas dificuldades, renunciar à sua carne, à sua própria vontade, por amor ao reino. Como é feliz. Por quê? Porque ele sabe que nele já não há mais culpa, porque ele conseguiu em Cristo Jesus vencer as trevas. No 2 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Porque nos esconder do homem é fácil, mentir para o homem é mole. Enganou o pastor Sérgio? Fácil. Ah, pastor, ó, eu não vim por causa disso, por causa daquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É fácil. Mas nós temos que saber que o Senhor está participando dessa conversa. Que o Senhor está ouvindo as nossas conversas. Que o Senhor está ouvindo as nossas mentiras, as nossas desculpas, as nossas hipocrisias. O Senhor está ouvindo. E nós precisamos acordar. Nós precisamos
nos preocupar com a igreja, fazer a igreja ser forte. Nós louvamos, nós nos alegramos, né? Os louvores são letras lindas no nosso coração, que nós nos enchemos. Mas esse louvor vai para casa conosco? Em casa a gente continua meditando na letra dos louvores, para que eles continuem nos sustentando, porque é a palavra do Senhor cantada. Será que nós estamos nos enchendo em casa? Quantas horas tiramos para ouvir louvores que edificam a nossa vida? Mas muitos usam o telefone para falar mal do irmão, que agora é online também, né? Falar mal do irmão, você vai lá, ligou, você viu fulano, mas você viu aqui. Irmão, o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Estamos gerando uma dívida diante do nosso Senhor, porque isso aí é pecado. Vamos orar pelo nosso irmão, que um dia ele vai ser do jeito que a gente quer. Um dia ele vai ser cheio da unção. Um dia ele vai ser santo como eu. Mas eu estou levando a minha vida para o altar. Eu estou deixando lá os meus pecados. Eu sou fraca, sei que tenho pouca força, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Porque de mim mesma eu não tenho nada, mas o Senhor em mim é tudo. O Senhor é aquele que te capacita. O Senhor te deu dons. O Senhor é aquele que distribuiu dons espirituais. Ele liberou inúmeras bênçãos para nós. Mas quantas vezes nós fomos lá buscar? Nós fomos lá buscar essas bênçãos que foi liberada, os frutos do Espírito, os dons do Espírito. Nós queremos ter o dom de cura. Senhor, eu quero curar. Me dá o dom da cura, o dom da revelação. Senhor, eu quero os seus dons. Mas quantos de nós fomos lá buscar? Já foi liberado. Eu fui lá buscar o dom da cura. Eu fui buscar o dom da revelação. Eu fui lá. E os frutos do Espírito? Bondade, benignidade. Será que eu estou sendo boa? Será que eu estou sendo benigna? Será que eu estou sendo aquilo que a palavra de Deus falou que eu posso ser? Eu estou indo lá buscar os frutos? Ou eu estou deixando para o... não, deixa o meu irmão ir na frente, porque né, ele é mais novo. Então, ou ele é mais velho, deixa ele ir na frente. Eu ainda estou muito novo ainda, eu ainda tenho que viver, eu não quero isso aí agora não. Bênçãos foram liberadas. Mas em que caixinha nós estamos? Na caixinha do oba-oba, deixa a vida me levar, ou na caixinha espiritual? É onde eu sei que nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso atravessar desertos. Nele eu posso subir no vale. Nele eu posso ir para as batalhas. Mas nele também eu posso colher os meus bons frutos. Nele eu posso usufruir das boas coisas. Nele eu posso todas as coisas. Mas eu estou querendo todas as coisas? Eu quero isso para a minha vida? É isso que eu preciso, irmão. É isso que eu preciso acordar. Nós, como igreja, não podemos negligenciar a obra, porque o Senhor vai cobrar, né? E em Salmos 51, Salmos 51, no capítulo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. É por amor. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí no versículo 2 diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Senhor, lava-me. Eu estou aqui, eu preciso ser lavada. Eu preciso ser redimida, Senhor. Eu preciso me redimir dos meus pecados. Lava-me. Eu estou aqui. Senhor, lava-me de toda a minha culpa.
Foi o que Davi fez. Lava-me, Senhor, lava-me, porque eu quero uma nova vida, eu quero escrever uma nova história, eu quero obedecer e eu não quero sacrificar. Eu quero ser cheia do Espírito, eu quero que o Senhor olhe para mim e tenha prazer. Eu quero colocar diante do Senhor, ofertar a minha vida ao Senhor. Eu quero colocar a minha vida no altar, sem culpa, sem mancha. As minhas vestes têm que estar brancas, mas o pecado mancha as nossas vestes. Nós não vemos no mundo espiritual as nossas vestes, mas de que forma Deus está olhando para elas? Quantas manchas há nas nossas vestes, que nós precisamos pedir ao Senhor, lava-me. Né? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que nos dá condições de vencer. E você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? E esse salmo, ele foi dado a Davi pelo Espírito Santo, quando o seu coração quebrantado e arrependido devido ao seu pecado contra Deus. Ali ele não havia pecado contra o homem somente, mas ele pecou principalmente contra Deus. Aí o Espírito Santo vai dar esse salmo para ele. Ele escreve através do Espírito Santo. Olha que coisa linda. E o que nós vamos querer escrever através do Espírito Santo? O que nós estamos preparados para escrever através do Espírito Santo? E Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. E os pecados deles foram terríveis, pecados de Davi. Mas ele foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Que nós possamos um dia ser chamado irmão segundo o coração de Deus. Porque o Senhor é aquele que nos ama. O Senhor é aquele que nos dá oportunidade. O Senhor é aquele que vai à nossa frente, porque Ele é nosso general de guerra. As nossas guerras, elas são vencidas porque existe um general à frente da batalha. E se ele nunca perdeu uma batalha, não é a nossa que ele vai perder. Eu sei que o ano de 2023 não foi fácil, principalmente para a igreja do Senhor. Não foi um ano fácil, atravessamos desertos, atravessamos vales, tivemos que lutar, tivemos que colocar a nossa fé em ação, tivemos que buscar a Deus com o joelho dobrado e o rosto no pó. Tivemos que pedir socorro ao Senhor, pelas nossas vidas, pelos nossos irmãos, porque não foi um ano fácil, mas o Senhor nos fez vencer. O Senhor te capacitou, porque se você está sentado aí, foi porque você venceu. Você venceu. Você pode se dizer, eu sou mais do que vencedor naquele que me amou primeiro. E esse é o Deus da nossa vida. Quantas vezes podemos derramar lágrimas diante do Senhor em agradecimento por todas as bênçãos que Ele nos deu, pela oportunidade que Ele te dá de trabalhar na obra, mesmo você tendo os desafios a vencer, mesmo você falando, eu não preciso disso, nós não precisamos, mas o Senhor precisa de nós na obra. E tudo que nós passamos é para o nosso próprio crescimento. Tudo que nós enfrentamos é para que a gente saia da situação mais fortalecidos. Porque alguém vai precisar de um conselho, alguém vai precisar das nossas orientações. E se nós não formos fortes e valentes, o que nós vamos dizer? Ah, meu irmão, sai fora disso aí, porque nem eu venci, eu capinei. Eu não quis, eu deixei de lado. Não. O que nós temos que dizer, não, meu irmão, no Senhor você pode todas as coisas. Busca o Senhor de todo o teu coração, porque você vai vencer. Porque o Senhor já te vê como mais do que vencedor. Amém? E esse Salmo 51, né, essa batalha aqui de Natã, falando para Davi, está em 2 Samuel. Né, depois vocês podem pegar ali, para você ler, e você vai meditar
em 2 Samuel, no capítulo 12, quando o profeta Natã vai até ele e fala do seu pecado. O Senhor tem falado para a igreja. Os profetas do Senhor têm anunciado a verdade. E da verdade ninguém pode fugir. Ninguém pode chegar naquele dia e falar, mas Senhor, eu não sabia, eu não ouvi. Ninguém me falou sobre isso aí. O Senhor vai falar para você, mentira. Porque quantas vezes a minha palavra foi lida? Quantas vezes eu me revelei a vocês? Quantas vezes a oportunidade eu dei de conserto e vocês não quiseram? Mas que nessa manhã o Senhor venha a ser louvado e glorificado através das nossas vidas. Porque o Senhor nos deu um novo fôlego de vida para o ano de 2024. E que quando esse ano, feliz ano novo, mas feliz ano novo tem que ser todos os dias. Todos os dias eu tenho que lembrar que eu tenho tudo para ser feliz. O Senhor te concedeu a graça de você estar com a sua família. Estão todos aí. O Senhor te deu a graça de você poder orar por um enfermo, de você continuar fazendo a obra. Tudo aquilo que você negligenciou no ano passado, você pode fazer esse ano. Você pode realizar grandes coisas no Senhor. Porque Ele é o teu Deus. Porque é Ele quem cuida de nós. Porque é Ele que nos faz caminhar. Ele abre o mar para nós passarmos. O fogo não nos queima. E nem as águas nos submergem. Então nós podemos no Senhor todas as coisas. Não vamos negligenciar a verdade. Vamos falar da verdade do Senhor. Mesmo que o outro fique zangado conosco. Mas vamos falar a verdade. Fala, Senhor, a minha parte eu fiz, agora é com o Senhor. Amém? E que a igreja possa ser uma igreja forte e valente. Vamos nos preocupar em gerar uma igreja valente, uma igreja cheia da unção, uma igreja que busca, uma igreja que ora, uma igreja que se consagra, uma igreja que reconhece Jesus como autor e consumador da nossa fé. Porque o melhor Deus deu para nos resgatar. E a palavra diz que o Senhor agradou-se moer Jesus pelos nossos pecados. Mas nós estamos escondendo o pecado. Mas Jesus, Ele foi lá e morreu justamente por esses pecados. Vamos pensar nisso. Porque naquele que não havia pecado, nenhum, Ele foi lá e pegou os nossos pecados todinho e pagou um alto preço. Então vamos ser valentes na obra. Vamos ser cheios da unção, cheios do Espírito Santo. Para quando nós formos chamados para alguma coisa, nós podemos chegar sem medo. Se alguém endemoniar, você não vai ter medo de chegar, estender a sua mão e falar, sai em nome de Jesus. Porque você vai estar capacitado, você vai estar cheio de unção, você vai refletir a imagem e semelhança do teu Deus. Aleluia! É isso que nós temos que querer. Vamos mudar as nossas vidas, vamos sair dessa mesmice. Vamos parar de contar a história do outro, vamos contar a nossa própria história. Aquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Amém?